Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos os santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castillo, missionários jesuítas que morreram mártires por causa da evangelização, da missão. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram um embaixador atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: também a este recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo: Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Amados e amadas de Deus, a questão de quando vem o reino de Deus. E Jesus então conta a parábola de um homem que partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Ele chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um. Amados e amadas de Deus, esta parábola, de certa forma, ela está relacionada àquela dos talentos. Se nós percebermos bem, os empregados, o primeiro vai fazer com que as 100 moedas rendam 10 vezes mais. O segundo vai fazer com que as 100 moedas rendam 5 vezes mais. E o Senhor confia a cada um a administração de 10 cidades, de 5 cidades. Quer dizer, o Senhor dá a recompensa. O Senhor dá a recompensa àquele que fez com que a sua riqueza frutificasse. O Senhor dá a recompensa àqueles que colocaram os dons a serviço, que fizeram com que os dons frutificassem. O interessante nesta parábola é que ele entrega a todos a mesma quantidade. E o que acontece com o terceiro?
O terceiro, amados e amadas de Deus, ele não consegue fazer frutificar. Ele diz para o Senhor: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Amados e amadas de Deus, esse terceiro deixou-se mover pelo medo, não pelo amor, e por isso não fez com que os bens do seu Senhor frutificasse. E como o Senhor o chama, servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Amados e amadas de Deus, ele não fez frutificar os bens do seu Senhor. Ele devolveu para o seu Senhor a mesma coisa. Ele não fez frutificar. Ele tem medo do seu Senhor. Ele julga o seu Senhor um homem severo e por isso age pelo medo, não pelo amor. E agindo pelo medo faz o que? Não frutifica, não faz com que os bens do seu Senhor frutifiquem. E o que faz o Senhor? O Senhor tira dele tudo, tira o que ele tem, tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, ele já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. Amados e amadas de Deus, parece injusto, mas não. O Senhor está falando aqui de bens, o Senhor está falando aqui daquilo que Ele deu. Cada um de nós recebeu dons, cada um de nós recebeu capacidades, cada um de nós recebeu talentos. E o que nós não podemos permitir? O que é que nós não podemos fazer? É deixar de frutificar, deixar com que aqueles dons que nós recebemos rendam, sejam colocados a serviço. O que nós não podemos deixar de fazer é fazer com que os dons que recebemos sejam dom de amor, dom de serviço, sejam frutificados. Amados e amadas de Deus, diz o Senhor, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto aos inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os e matai-os na minha frente. Talvez a parábola fale aqui de Arquelau, que os seus inimigos não queriam que ele fosse rei, e ele voltou de Roma coroado rei. Talvez a parábola faça aqui referência a ele. A parábola termina dizendo: agora Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Jesus está subindo para Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde ele deve morrer, onde ele deve fazer da sua vida um dom de amor pela nossa salvação. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude sempre a fazermos com que os dons que nós recebemos, que cada um de nós recebeu, seja colocado a serviço, que os nossos talentos frutifiquem. Que essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que o sentido da nossa vida é fazer dela um dom de amor, um dom de serviço, frutificando os dons que o Senhor nos deu. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.